Por que um veterinário chamaria a polícia só por causa de um cachorro? Essa pergunta ecoava na mente de Daniel enquanto observava o doutor desaparecer pela porta lateral. O homem havia olhado o animal apenas uma vez, sério demais, e saiu falando baixo ao telefone. A sala de exames estava iluminada por lâmpadas brancas, fria como um corredor de hospital, mas de repente, o silêncio ali dentro se tornou insuportável. Do outro lado da porta, passos apressados e vozes abafadas denunciavam que alguma coisa estava prestes a acontecer. Daniel abaixou os olhos para o cão ao seu lado. Um animal de pele escura e lisa, sem pelos visíveis, com orelhas eretas e olhar fixo, que parecia atravessar as paredes. Não reagia aos sons, não abanava o rabo, apenas encarava o vazio como se carregasse um segredo antigo. E Daniel não conseguia evitar a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Horas antes, quando decidiu levá-lo ao veterinário, não imaginava esse cenário. Queria apenas entender por que aquele cachorro nunca latia, nunca demonstrava medo ou alegria, nunca parecia vivo do jeito que um cão comum seria. No parque, as pessoas desviavam o olhar. Crianças eram puxadas para longe pelos pais. Até os vizinhos murmuravam quando viam Daniel passeando com ele pela rua. E agora, dentro da clínica, o desconforto se tornava oficial. A recepcionista havia pedido com um sorriso nervoso que ele esperasse do lado de fora, enquanto donos de gatos e cachorros o observavam com olhos assustados. Mas Daniel ignorou. Estava acostumado. Desde o primeiro dia, sabia que o animal chamava a atenção. Lembrava-se bem daquele encontro. Um mercado de rua, fim de tarde, vendedores recolhendo caixas. No canto, preso por uma coleira gasta, estava o cão. A pele negra brilhava sob a luz fraca. Os olhos amarelados pareciam segui-lo, silenciosos, quase humanos. O vendedor resmungou que ninguém queria aquele bicho esquisito e que provavelmente seria entregue ao canil no dia seguinte. Daniel hesitou por segundos, mas bastou olhar de novo para decidir. Tirou algumas notas do bolso e levou o animal embora. Agora, sentado naquela sala de clínica veterinária, começava a se perguntar se tinha cometido um erro. O cão permanecia imóvel, firme, tão calmo que parecia esculpido em pedra. E então, como um choque, Daniel percebeu. Desde que o trouxera para casa, não ouvira sequer um único latido. Do corredor, um som metálico ecoou, o clique de uma trava. Daniel engoliu seco, e a mesma pergunta voltou à sua mente ainda mais forte. Que diabos está acontecendo aqui? Naquela mesma noite, a lembrança de como tudo começou voltou à mente de Daniel. O dia em que trouxe o cão para casa estava gravado como uma cicatriz. Chovia forte, e o limpador de para-brisa mal dava conta de abrir caminho entre as gotas pesadas. Ao lado dele, o animal permanecia imóvel no banco do passageiro, os olhos fixos no nada, como se não se importasse com a tempestade. Quando entrou na rua de casa, Daniel já sabia que a discussão com Clara seria inevitável. Ela o esperava na varanda, braços cruzados, a silhueta iluminada pelo reflexo dos faróis. O homem respirou fundo antes de abrir o portão, ensaiando mentalmente uma explicação. Mas não houve tempo. Assim que o carro parou, os filhos, Lucas e Helena, correram para fora, curiosos com a presença imponente que os acompanhava. "Papai, é nosso!" perguntou Helena, os olhos brilhando de expectativa. O cão permaneceu imóvel, apenas observando os dois com aquele olhar amarelado que Daniel começava a achar perturbador. Nenhum rosnado, nenhum abanar de rabo, só silêncio. Clara, por trás das crianças, avançou rapidamente e puxou-os para perto. "Daniel, o que você fez?" A voz dela soou baixa, mas carregada de reprovação. Ele não respondeu de imediato. Sabia que qualquer explicação soaria como desculpa. Limitou-se a segurar firme a guia do animal e conduzi-lo até a escada da varanda. O cão o acompanhava com passos lentos, tão disciplinados que pareciam ensaiados. Clara não tirava os olhos dele.
Você trouxe esse bicho para dentro da nossa casa sem me consultar. Olha para ele, Daniel. Parece perigoso. O marido inspirou fundo. Eu sei que parece estranho, mas... Você não viu como estava. Ia ser descartado, abandonado. Eu não podia simplesmente deixar. A raiva nos olhos dela suavizou por um instante, substituída por algo entre medo e compaixão, mas logo voltou a se fechar. E os nossos filhos? Você pensou neles? Daniel não tinha resposta. Apenas segurou a guia mais forte quando Lucas se aproximou de novo, ignorando o puxão da mãe. O garoto estendeu a mão para o focinho do cão. O coração de Daniel disparou, mas para a surpresa de todos, o animal não se moveu. Nem sequer cheirou a mão do menino. Ficou parado, como se aceitasse o gesto sem emoção alguma. Foi nesse momento que Clara hesitou. Pela primeira vez, parecia enxergar algo além da aparência assustadora. Um controle estranho, quase artificial. Ele não é normal, Daniel, murmurou, mais para si mesma do que para o marido. Cães não agem assim. As semanas seguintes foram um exercício de adaptação. O cão, batizado provisoriamente de Onyx pelas crianças, mostrou-se surpreendentemente obediente. Não puxava a guia, não avançava sobre ninguém, não mexia em móveis ou comida. Sua presença silenciosa começava a transmitir uma sensação contraditória: segurança para uns, incômodo para outros. Lucas e Helena passaram a se gabar na escola por terem o cachorro mais misterioso do bairro. Já Clara, embora admitisse que ele nunca demonstrara agressividade, não relaxava um segundo. Dormia leve, sempre atenta a qualquer som. O que a perturbava era justamente o contrário do esperado, a ausência de qualquer comportamento típico. Onyx não latia, não uivava, não implorava por comida. Às vezes, passava horas sentado no mesmo lugar, imóvel, observando a porta da frente como se fosse um guarda em vigília. Daniel também percebia, embora tentasse não comentar. À noite, quando descia para beber água, encontrava o cão sentado na mesma posição, encarando o escuro. Não parecia cochilar nem se mexia ao ouvir passos. Apenas observava, sempre observava. Certa noite, Clara não aguentou mais. Sentou-se com o marido na cozinha, enquanto o cão permanecia imóvel no quintal. Isso está me deixando louca, Daniel. Ele não come como os outros, não brinca, não reage. É como se soubesse de coisas que não deveria. Daniel riu nervosamente. Está exagerando. Ele é só quieto, só isso. Quieto? Clara inclinou-se para a frente. Você já percebeu que nunca ouvimos a voz dele? Nem um único som, desde que chegou. Daniel engoliu seco. Não queria admitir, mas aquilo também o incomodava. No fundo, temia que a esposa estivesse certa. Havia algo em Onyx que não se encaixava. Por isso marquei a consulta no veterinário, disse, tentando soar firme. Quero respostas. Clara suspirou, apoiando a cabeça entre as mãos. Só espero que não seja tarde demais. Não demorou para os comentários começarem. A cada passeio, Daniel notava olhares atravessados. Pessoas mudavam de calçada, cães menores latiam histéricos ao sentir a presença de Onyx. Havia até quem cochichasse sobre ele ser usado em rinhas ou como cão de guarda ilegal. Uma tarde, o vizinho da casa da esquina, Sr. Augusto, parou Daniel na rua. Escuta, rapaz, começou com o tom carregado de desconfiança. Esse bicho aí não é seguro. Já ouvi histórias de cães assim que atacam sem aviso. Você devia pensar bem. Daniel respondeu com polidez, mas a conversa só aumentou o peso em sua consciência. Não queria acreditar que Onyx fosse uma ameaça. E ainda assim, algo nele o deixava em constante alerta, como se vivesse prestes a descobrir uma verdade incômoda. A tensão atingiu o ápice numa madrugada de tempestade. Relâmpagos cortavam o céu e Clara acordou com a sensação de estar sendo observada. Virou-se na cama e viu, através da porta entreaberta, a silhueta escura do cão parado no corredor. Ele não se moveu, apenas a encarava. O coração dela disparou. Daniel, sussurrou, sacudindo o marido. Ele está ali, olhando para a gente. O homem abriu os olhos, ainda sonolento, e se ergueu para verificar. Quando acendeu a luz, o cão permaneceu exatamente no mesmo lugar, imóvel, como se nada estivesse errado.
mas o olhar fixo em Clara parecia carregado de um significado impossível de decifrar. Depois daquela noite, a tensão em casa aumentou. Clara evitava ficar sozinha com o animal. As crianças, por outro lado, continuavam fascinadas, insistindo que Onyx era um guardião, não uma ameaça. Foi então que Daniel percebeu. Precisava de respostas. O silêncio, os olhares, o comportamento antinatural, tudo apontava para algo maior. Não podia mais adiar. Levou Onyx até a clínica veterinária da cidade vizinha, onde esperava finalmente encontrar explicações. Mas, sentado na sala de espera, Daniel percebeu que a estranheza persistia. Pessoas cochichavam, animais se encolhiam e até funcionários pediam com delicadeza que ele aguardasse do lado de fora. Já estava acostumado com olhares de desconfiança, mas naquela tarde havia algo diferente no ar, como se todos pressentissem um perigo que ele não conseguia enxergar. A consulta, que deveria trazer respostas, transformava-se em algo maior. O desconforto deixava de ser simples preconceito e começava a se tornar inexplicável. Quando finalmente foi chamado e a porta da sala de exames se fechou atrás dele, Daniel sentiu um calafrio. Não sabia que, em questão de minutos, aquele lugar passaria de refúgio para armadilha. Foi então que ouviu um estalo seco, metálico, a fechadura. O som cortou o silêncio como um tiro. Daniel olhou para a porta incrédulo. Quem trancaria um cliente numa sala de exame? Voltou-se para Onyx. O cão permanecia sentado, sereno, alheio à tensão, como se já esperasse por aquilo. Um arrepio percorreu a nuca de Daniel. Ele se aproximou, testou a maçaneta, bateu de leve. "Ei, doutor!" chamou, tentando soar calmo. "Está tudo bem aí?" Nenhuma resposta. Apenas passos abafados e vozes distantes, rápidas, quase secretas, como instruções transmitidas às pressas. O coração de Daniel disparou. "Por que o segredo? Por que a pressa?" Ele insistiu, desta vez mais alto. "Quero saber o que está acontecendo." Silêncio. Virou-se de volta para Onyx. O animal continuava a encará-lo com aqueles olhos amarelados, quase humanos, como se esperasse. Daniel sentiu uma estranha impressão. Quem realmente estava sendo avaliado ali não era o cachorro, mas ele próprio. O tempo passou devagar. 5 minutos. 10, 15. A sensação de armadilha se tornava sufocante. Daniel começou a andar de um lado para o outro, enquanto o Onyx o seguia apenas com o olhar, impassível. "Isso não está certo", murmurou, e seu tom se confundia entre medo e raiva. A cada segundo, novas perguntas o corroíam. O que o veterinário tinha visto? Por que chamar a polícia? Onyx não era apenas um cão perdido? Ou haveria algo nele que Daniel não sabia? Algo que todos os outros percebiam de imediato? A mente disparava possibilidades absurdas. Rinha ilegal? Doença perigosa? Algum registro de animal roubado? Mas nenhuma resposta parecia justificar aquele clima conspiratório. De repente, vozes soaram mais próximas, acompanhadas de passos pesados. Daniel encostou o ouvido à porta. Não conseguiu distinguir as palavras, mas reconheceu o timbre de autoridade. Policial. O sangue gelou. Ele recuou 2 passos, sem tirar os olhos da porta. Onyx ergueu-se lentamente, mas não demonstrou agressividade. Apenas ficou de pé, sólido como uma sombra, olhando fixamente para o ponto onde as vozes vinham. Daniel sussurrou, quase sem perceber. "Eles estão vindo por você, não é?" Como resposta, Onyx apenas piscou devagar e foi o suficiente para que um arrepio atravessasse o corpo de Daniel. Segundos depois, um ruído metálico ecoou do lado de fora, a chave entrando na fechadura. O coração dele disparou. Estava pronto para exigir explicações, mas uma parte de si sabia que não ouviria nada que fizesse sentido. Quando a porta se abriu, o corredor já estava tomado por uniformes. E Daniel teve certeza, o que quer que fosse, estava além de sua compreensão. "Senhor Daniel, precisamos conversar", disse um dos oficiais, levantando as mãos num gesto de calma. "Não estamos aqui para prender você, mas precisamos esclarecer a origem desse animal." Daniel apertou ainda mais a guia entre os dedos. "Esclarecer? Do que estão falando? É só um cachorro." O veterinário se aproximou um passo, a voz controlada. "Não exatamente." Aquelas 2 palavras pesaram no ar. O oficial continuou.
Seu cão não é um vira-lata comum como você pensou. Ele corresponde a uma raça extremamente rara, quase sagrada em certas culturas. E não apenas isso. Este animal específico já foi identificado antes. Ele tem dono. Daniel piscou confuso. Dono? Eu o comprei em um mercado de rua? O homem disse que ninguém o queria, que ia ser descartado. Exato, replicou o veterinário. Roubado. Provavelmente, este cão desapareceu meses atrás da casa de um líder espiritual muito conhecido e desde então vinha sendo procurado discretamente. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Daniel olhou para Onyx. O cão parecia indiferente, mas o peso da revelação caiu sobre ele como um soco no estômago. Vocês estão dizendo que ele não é meu? Murmurou, quase sem voz. Um dos policiais assentiu. O nome dele é Kael. Ele foi treinado desde filhote para participar de cerimônias fúnebres tradicionais. Nessas comunidades, acredita-se que cães como ele guiam os espíritos dos mortos até o outro lado. Sua calma, seu silêncio, não são defeitos. São resultado de anos de preparo. Daniel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lembrou-se das noites em que o encontrava imóvel, olhando o nada, dos passeios em que todos se afastavam, da estranha serenidade que transmitia mesmo nas situações mais caóticas. Nada disso era acaso. Kael tinha um propósito. Um nó subiu a garganta de Daniel. Ele se abaixou diante do animal e tocou-lhe a cabeça. Pela primeira vez, sentiu o peso de uma despedida iminente. Então é por isso, sussurrou, encarando aqueles olhos amarelados. Sempre pareceu diferente. O cão permaneceu em silêncio, mas havia algo quase humano em sua expressão, como se confirmasse que aquela ligação era real, mesmo que breve. O veterinário se aproximou. Senhor Daniel, sabemos que isso é doloroso, mas precisamos levá-lo de volta. Ele tem um papel a cumprir. Daniel fechou os olhos. Parte dele queria gritar, resistir, lutar contra os oficiais, mas no fundo, sabia que não poderia manter Kael como se fosse apenas um cão de família. Ele não pertencia a ele, e nunca pertencera. Com mãos trêmulas, desatou a guia presa à coleira. O som do fecho metálico ecoou como o fim de um ciclo. O animal permaneceu imóvel, apenas olhando para Daniel até o último segundo antes de dar os primeiros passos na direção dos policiais. O silêncio foi insuportável. Clara, os filhos, os vizinhos, ninguém estava ali para testemunhar. Mas Daniel sabia que aquela despedida o marcaria para sempre. Ele não havia apenas perdido um cachorro, havia encontrado, por acaso, um guardião de mundos que não compreendia. Os oficiais agradeceram, prometeram que o animal seria devolvido em segurança ao dono legítimo, mas Daniel mal ouviu. O coração latejava, dividido entre orgulho e perda. Na saída, o policial tocou seu ombro. O homem que o procura é grato. Você não será esquecido. Daniel assentiu em silêncio. Assistiu Kael desaparecer pelo corredor e sentiu o vazio tomar conta da sala. Os dias seguintes foram estranhos. A casa parecia maior, mais silenciosa do que nunca. As crianças perguntavam por Onyx. Ainda não conseguiam chamá-lo pelo verdadeiro nome, Kael, e Clara tentava explicar que ele havia voltado para onde deveria estar. Daniel passava horas olhando para o quintal vazio, onde antes o cão costumava ficar imóvel, observando o portão. Era como se ainda sentisse sua presença, como se aqueles olhos amarelados ainda o seguissem na memória. Algumas semanas depois, uma carta chegou pelo correio. Era simples, escrita à mão, mas carregada de significado. O líder espiritual agradecia pessoalmente pela devolução de Kael, afirmando que o animal havia retomado sua função junto às famílias da comunidade. Junto à carta, um envelope discreto com uma quantia em dinheiro, uma recompensa generosa, embora para Daniel não fosse sobre isso. Ele guardou a carta numa gaveta especial, onde ficavam apenas os objetos mais importantes da família. E pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo sem sentir o peso da dúvida. Meses depois, decidiram adotar um novo cão, desta vez de um abrigo local. Menor, brincalhão, barulhento, o oposto de Kael. As crianças riam, Clara finalmente relaxava, e Daniel, embora sorrisse junto, sabia que nenhuma experiência seria igual àquela. Às vezes, no silêncio da noite,
ainda se lembrava do cão imóvel no corredor, encarando o vazio. E em seu íntimo, tinha certeza. Kael o havia escolhido tanto quanto ele o escolhera naquele mercado. E isso ninguém jamais poderia tirar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine dois guardas diante de um ninho colossal escondido no coração da floresta, quando de repente uma voz humana ecoa lá de dentro pedindo socorro. Quem estaria preso ali? Uma vítima perdida? Uma armadilha mortal? Ou algo que não deveria existir? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!